Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e você pode participar conosco através do Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post com a seguinte pergunta: toda a humanidade terá sido gerada a partir de Adão, Eva e Caim? Então, o que você acha? Já pensou sobre esse assunto? Escreva pra gente, mande os seus comentários. Você pode também participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Ou então através do através do YouTube, do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Lá existe a área de chat, onde você pode enviar seus comentários e as suas perguntas também. Nós estaremos aqui no final do programa conversando sobre isso. E eu gostaria também, aproveitando esse início de programa, dar um olá para Bia Alves. Ela é de Fortaleza, está nos assistindo e agradece muito. Obrigada, Bia, pela sua participação. A Elaine Sete de Campinas também está conosco e a nossa querida Catarina de São Paulo. Obrigada, Catarina. Um grande abraço para você. Vamos em frente, André? Vamos lá. Vamos para a próxima questão do Livro dos Espíritos, tratando da questão do Adão. Esse Adão, será que existiu? Vamos ver. O Kardec pergunta o quê, Solange? Poderíamos saber em que época viveu Adão? Porque, veja só, nós estamos falando de um personagem muito conhecido, não é? Biblicamente falando, esta terminologia que é usada refere-se a alguém que teve uma história, alguma coisa que aconteceu. Então, Kardec, intrigado com a possibilidade de Adão de verdade ter existido, já que os espíritos disseram que, olha, ele existiu, mas não foi o primeiro, nem foi o único. Então eles não disseram assim, olha, quem falou para você que Adão existiu? Adão é uma figura quimérica, uma figura inventada. Não, os espíritos não disseram isso. Eles disseram, ele não foi nem o primeiro, nem o único. Então Kardec, diante disso, quer saber, bom, quer dizer, ele existiu. E ele existiu então em que época? Qual é a época que se poderá assinalar como a existência de Adão? Foi a pergunta 51 que os espíritos responderam dessa forma que você vai ver agora. Mais ou menos na época que lhe assinalam, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Bem, os espíritos então afirmam que este Adão existiu e que a sua data de nascimento, vamos dizer assim, está dentro mais ou menos daquilo que os homens que estudam as escrituras estimam, que seria aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus ter aparecido. Considerando que hoje nós já estamos a 2017, da data do nascimento presumido, seriam 6.000 anos aproximadamente da aparição deste Adão bíblico. Que é alguma coisa bastante antiga, mas ainda tão novinha, tão recente perto da história da humanidade, que os sinais geológicos, antropológicos nos demonstram, não é mesmo? E é por isso que Kardec, logo depois, faz um comentário razoavelmente longo a respeito dessa resposta dos espíritos. Comentário que você vai ver agora na tela. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Pode continuar. No próximo slide, a continuação. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Então vejam só, até aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira, ele está dizendo, coisa que atualmente os estudos geológicos demonstram, que existiram inúmeros cataclismas, inúmeras alterações geológicas, inúmeros acidentes, e que Adão teria sido um daqueles que sobreviveu em determinada região a essa ocorrência
cataclísmica. É interessante isso. E isto já foi descoberto, Solange e queridos telespectadores, pelos estudos geológicos que vão buscando as camadas e as sobreposições que atestam acidentes. Já se constataram a ocorrência, inclusive nas tradições dos diversos povos, tradições que vão chegando desde do antigamente até o período da escrita, que indicam que já por 5 ou 6 vezes a humanidade passou por eventos destrutivos. Então, os espíritos estão falando em 1857, algo que a ciência do século XXI está comprovando novamente, que nós já tivemos muitos processos de modificação das regiões da Terra, gerados por alterações bruscas na nossa estrutura geológica, climática. E que o Adão foi um dos sobreviventes, né, André? Isso. De uma dessas... Em uma dessas regiões, cataclismos. Adão foi um daqueles que sobreviveu nas diversas épocas do globo a essas alterações. Depois nós vamos ter de novo, falada na Escritura, a tragédia de Noé, não é? Um dos descendentes mais lá para frente, quando houve o dilúvio, assim chamado dilúvio. Você vê então que o dilúvio de Noé é uma dessas ocorrências que demonstra essa alteração geológica e que Adão teria sido um destes sobreviventes daquele período. E aí, na continuação, nós temos a segunda coisa interessante, que é as leis da natureza. Não, é o slide anterior mesmo, eu estou comentando ainda. Isso, obrigado, Everaldo. As leis da natureza, elas não autorizam, por demonstrarem os progressos que a humanidade realizou muito tempo antes de Jesus, não autorizam a pensar que os homens decorram exatamente de Adão. Até porque este progresso já existia antes destes dados aqui apontados pelos Espíritos como sendo a data em que Adão estava entre nós. 4.000 anos antes de Jesus. Há condições de se detectar avanços e civilizações anteriores a estas épocas. Como então imaginar que em alguns séculos os homens pudessem ter progredido como progrediram e nascidos assim em períodos tão curtos de tempo? Vejam só, nós temos hoje um progresso tecnológico acentuado nos últimos 100 anos por fatores que são anômalos, vamos dizer assim. Mas se nós observarmos o curso lento da evolução humana, há 2.000 anos atrás não havia praticamente nenhuma tecnologia. Nada que se comparasse ao que existe hoje. E então levamos tantos e tantos anos, nós passamos por tantos e tantos períodos para chegarmos a atingir este patamar onde nos encontramos. Olha, é recente a descoberta de inúmeras questões que hoje nós nem pensamos muito. A energia elétrica é algo que nasceu ontem. A máquina a vapor, ela pode ser um pouquinho anterior. As navegações são coisa de 500 anos deste porte que chegaram aos outros continentes, só 500 anos atrás, 600 no máximo. Todo o período medieval, todo o Império Romano, tudo foi muito devagar. Como achar que nós levamos 1.500 anos para chegar a conseguir botar um barco na água de grande calado? Se voltarmos 4.000 anos atrás, nós ainda estávamos muito incipientes. E havia o quê? Havia já tecnologia, havia já descobertas naquela época. Portanto, os espíritos dizem que é algo que não é possível que as leis da natureza se cumprissem na velocidade como elas acontecem se o homem tivesse se originado na época indicada pela Gênese. E aí nós vamos para o terceiro slide que termina esse comentário de Kardec. Vamos lá. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo.
Então, o que você vê Kardec concluindo é que algumas pessoas, com mais razão até, acham que Adão é um símbolo. É um símbolo de um período primitivo na formação das nossas estruturas sociais, da família, da estrutura de convivência. Então, são maneiras de exprimir isto através das escrituras. Por isso é que ele coloca aqui que parece que estes que pensam assim estão mais perto de uma verdade que não que Adão não tenha existido, Sim. mas que não foi ele quem deu origem do zero a tudo que depois foi desenvolvido. E nós vamos depois abordar esse assunto no próximo bloco, mas a Solange vai dar às pessoas aí alguma notícia, não é, Solange? Isso mesmo. Antes de nós chamarmos o nosso intervalo, quero fazer um convite a vocês. Dá tempo agora, nesse intervalo, liga pra gente. Nós estamos na campanha, o Espiritismo precisa de você, SOS. Quando a gente pede e fala de SOS, é porque é importante, é urgente, a sua participação é extremamente valiosa. Ligue pra gente, participe do Clube Amigos da Boa Nova. Você, com qualquer quantia que você possa doar, pra gente vai ser muito bacana. Se você gosta de toda essa programação que você escuta, que você assiste, através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, então você também pode ser essa semente de luz que leva todo esse conhecimento bom, positivo a diversos lugares. É muito importante nos dias de hoje nós divulgarmos aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que eleva o nosso pensamento, as nossas almas, o nosso ser, que faz com que nós sejamos diferentes. Então você é esse agente transformador. Ligue pra gente agora no intervalo, no 0800 12 18 38 e ajude aqui muitas pessoas que estão vivendo na escuridão, na tristeza, na depressão, que elas possam encontrar um caminho, possam encontrar uma luz. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco.